gente, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo um pouquinho diferente com a conselheira de empresas familiares, Melina Lobo. Melina, obrigada por ter vindo conversar com a gente e é uma função um pouquinho diferente, né? Sem dúvida. Eu costumo falar que é uma função do século XXI. A gente está preparando as empresas para elas serem perenes, para elas serem duradouras. Então, é muito importante a gente falar de conselho, de governança e também de sucessão. E conta pra gente como é que funciona esse seu trabalho de aconselhar as pessoas, de orientar. Eu trabalho muito com a instalação de conselhos consultivos ou conselhos de administração, prevenindo esse processo de sucessão na gestão das empresas. Então, tem um foco que é a sucessão na gestão da empresa e o outro é a sucessão no patrimônio, quem herda as cotas. Quando a gente cuida de tudo isso de forma preventivamente, a gente traz muita mais harmonia para a família. E assim, existem casos de pais que têm, sei lá, 3 filhos e aí decide, não, eu vou deixar o mais velho como presidente da empresa e os outros ajudam a tomar conta. Isso dá muito problema se não ficar resolvido antes, planejado? Dá muito problema, porque o fundador, ele foi dono sozinho, mas o herdeiro, ele vai ser sócio dos irmãos. Então, ele tem 2 problemas. Primeiro, ele não é dono sozinho e segundo, ele é sócio de quem ele não escolheu, porque a gente não escolhe os nossos irmãos. Eles vêm no pacote da herança. Então, quando esses irmãos não são referendados o sucessor não é referendado pelos outros irmãos, há sempre muita confusão. E é nisso que a gente trabalha, tentando evitar esse tipo de conflito. Porque quando as questões são conversadas, delineadas, acordadas, a gente evita muitos problemas. Outro ponto que a gente conversou o filho está preparado para receber esse cargo, para receber essa responsabilidade de dar continuidade na empresa? Então, quando a gente fala de famílias empresárias, a gente entende que a profissionalização não significa que tem que ser um terceiro, uma pessoa de fora da família, mas pode ser o próprio familiar que seja preparado. Hoje a gente tem um movimento muito comum que é o herdeiro não querer assumir a empresa do pai. Porque às vezes ele se dedicou para uma outra profissão, a outra profissão é mais rentável, ou ele tem um gosto, por outra coisa e ele não quer assumir aquela empresa. E o que faz nesses casos? Um sucessor profissional. E aí se instaura o conselho de administração ou consultivo para que aquele herdeiro decida a estratégia da empresa, mas quem executa a estratégia da empresa é outra pessoa, que é o profissional contratado. Melina, quais são as dicas que você dá para quem tem uma empresa e até assim, no ambiente familiar mesmo, para que deixe essas questões planejadas? A primeira dica que eu dou é que a pessoa encare o problema. Existe o problema, ele precisa ser combinado. Porque quando a gente fala de sucessão, a gente não está falando de morte, a gente está falando o que vem depois. Essa empresa vai perdurar no tempo? Quando a gente olha as empresas centenárias, e existem muitas delas no Brasil, tem até um documentário muito interessante da Folha de São Paulo, veiculado ano passado e está disponível no YouTube, que mostra várias empresas centenárias brasileiras. Então a gente tem Gerdau, Votorantim, Lupo, Mate-Leão, e todas essas empresas instalaram não somente a governança corporativa, mas também a governança familiar, harmonizando os futuros herdeiros e a profissionalização da empresa. São 2 caminhos que precisam andar juntos. Aí sim, garante que a empresa vai ser centenária. E é o que a gente vinha conversando, o planejamento, ele deixa tudo organizado, né? O planejamento, ele deixa organizado e aí a gente aprende a ser também flexível, porque um planejamento não é controle. Planejei, preciso revisar de quando em quando para saber se aquele planejamento ainda representa a minha vontade. Por questões tecnológicas, por questões de vontade, de necessidade, né? Dá para ser revisado. Isso. E se a gente está falando de empresa, por questões de mercado. Sim. O mercado exige que a empresa esteja sempre com uma estratégia atualizada. Então, precisa ser revisto, acompanhado, para que seja um futuro de sucesso. E existe muita dificuldade nessa questão de gerir uma empresa familiar? Olha, as estatísticas do IBGE, que estão comprovadas, falam que da primeira para a segunda geração, 80% das empresas não sobrevivem. E aqui em Goiás a gente ainda está passando da primeira para a segunda, não é isso? Goiás é um estado muito novo, né? Goiânia é uma cidade muito nova, então os negócios ainda estão
passando da primeira para a segunda. São poucos negócios que já estão da segunda para a terceira geração. Então é agora que os problemas começam. Então, eu costumo falar que a gente não vai reinventar a roda. A roda já foi inventada. Então, o sistema de governança corporativa e familiar já está inventado e implantado em diversos lugares do mundo. O que a gente precisa, nas nossas empresas familiares aqui em Goiás, é pensar assim, eu preciso de uma roda de carroça, de uma roda de trator, de uma roda de avião, de uma roda de caminhonete. Que roda que eu preciso para girar o meu sistema? Seja na governança corporativa ou na familiar. E aí eu escolho, porque a gente copia as receitas de sucesso de outras famílias empresárias. Melina, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, aprendi muito aqui hoje e volte sempre. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer dúvida. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.